Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Famílias com crianças que nasceram com deficiência por causa do Zika vírus estiveram aqui no Congresso Nacional pedindo a derrubada do veto ao projeto que concedia indenização e pensão vitalícia às vítimas. A senadora Mara Gabrilli, que foi a autora dessa proposta quando ainda era deputada federal, vai conversar conosco aqui no programa Argumento sobre esse assunto. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada a você pelo convite. Senadora, eu queria que a senhora começasse explicando para os nossos telespectadores o que previa esse projeto original, uma indenização, uma pensão vitalícia, como que era essa proposta? Bom, o projeto inicial, ele previa uma indenização mais uma pensão vitalícia para as famílias que foram afetadas pela epidemia do Zika vírus. E lembrando que na época, a gente está falando de aproximadamente 5.000 famílias que chegavam nos postos de saúde e elas eram mandadas embora, porque todo mundo falava que não tinha o que fazer, ninguém conhecia aquilo. Então, assim, a expectativa de vida dessas crianças à época era uma coisa muito pequena. Por isso, a visita daquelas crianças no Congresso, que elas têm praticamente todas a mesma idade, todas nasceram na época de 2015, 2016, que foi a época da pandemia. Então, a gente está falando de criança de 10 a 11 anos, aliás, de 9, 10 anos, e pensar que o que diziam para elas é que elas não viveriam nem um mês. Por isso, a importância dessa pensão, porque essas crianças, essas famílias gastam com fraldas, gastam com fisioterapia, com terapia ocupacional, com fonoaudiologia. Sabe quanto custa uma sessão de fisioterapia? R$150. Elas têm que fazer, no mínimo, teria que fazer 2 por dia, pela situação que elas se encontram. Porque a maioria não enxerga, a maioria não ouve, a maioria não se mexe, a maioria tem uma dificuldade muito grande de raciocínio por conta de uma paralisia cerebral severa. Então, a gente está falando de crianças que convulsionam muitas vezes 30 vezes por dia e que, por exemplo, precisam se alimentar de produtos especiais. Então, por exemplo, custa R$230 a lata de leite que elas consomem. E elas consomem 20 latas por dia para se alimentar. Esse é o alimento delas. Então, como assim o governo pode dizer que simplesmente a indenização de um valor pode cobrir o custo que essas famílias têm, a maioria chefiada por mulheres, porque já foi estatisticamente comprovado que na época do Zika vírus, isso é muito comum, quando se trata de família com deficiência, que mais de 80% dos genitores, dos maridos, vão embora. Então, a gente está falando de mães solos que têm que parar de trabalhar para cuidar dessas crianças que o governo não pode simplesmente virar e se concentrar hoje, em 2025, pode ser, na prevenção só do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, que continua circulando por aí, matando gente. Ele não pode esquecer daquilo que foi causado no passado, porque muito daquilo, se não o percentual completo do que aconteceu com o Zika vírus, foi a falha do governo em combater o mosquito e a falta de saneamento básico. Por isso que é uma responsabilidade do Estado. E não tem nenhuma coerência o governo rejeitar essa pensão para 1.500 crianças. Porque das 5.000, todo esse contingente, exceto os 1.500, vieram a óbito. Então, se essas crianças hoje têm 10 anos, elas ouviram, cara, elas ouviram do médico de que elas não viveriam nem aquele mês.
E a insistência da mãe trouxe a vida dessas crianças por 10 anos. E é óbvio que a ajuda do Estado vai deixar com que essas crianças tenham muito mais qualidade de vida do que elas já têm hoje e conseguiram sobreviver até aqui. Senadora, qual foi exatamente o argumento do governo para vetar essa proposta e qual é o valor previsto na proposta da indenização e também das pensões? Bom, o argumento foi que do impacto orçamentário, que eu já estou te falando que a gente está falando de 1.500 pessoas, é claro que isso não é um impacto orçamentário digno de nota, com tudo que a gente vê de valores rolando no governo federal. E essa justificativa ela nem se sustenta, porque durante a tramitação, lá na CAI, o próprio relator, que foi o Rodrigo Cunha, ele apresentou um parecer confirmando que não haveria comprometimento orçamentário, assim, não haveria impacto financeiro de uma pensão especial para um grupo tão pequeno que poderia ser considerado elevado a ponto de justificar o veto. E se a conta for muito bem feita, a gente vai perceber que essa pensão vai trazer economia para o Brasil mais tarde, entendeu? Porque ele está tratando de crianças que hoje elas são cuidadas totalmente pelo SUS, mas tudo isso que as mães pagam, porque o SUS não oferece. Então, se elas tivessem essa pensão, talvez ficasse muito mais barato para o governo. Talvez não, a gente fez essa conta. Senador... Então, esse é um gravíssimo, o veto desse projeto. O governo vetou e, ao mesmo tempo, concedeu, né, a senhora já comentou, numa medida provisória, uma indenização no valor, se não me engano, de R$60 mil por vítima, né? Esse valor, por tudo que a senhora falou, não é suficiente. Não é suficiente para uma família que já viveu 10 anos, onde a mãe teve que parar de trabalhar. São famílias endividadas, são famílias que a mãe trabalha de madrugada para poder sustentar seu filho, são famílias que vivem de doação e são famílias que, como eu disse, pagam R$230 uma lata de leite, que a criança toma 10 por dia. A gente já está falando, aliás, 20 por dia. A gente já está falando de R$4.600. Ainda são famílias que pagam R$150 mais ou menos a hora da fisioterapia. Porque você pensa que é fácil fazer uma fisioterapia pelo SUS? Isso demanda tanta explicação e o número acaba sendo pequeno, porque o SUS não dá conta do tamanho da demanda, que é claro que tem que sair do bolso do paciente. E R$150 para uma criança que tem problema de deglutição, que tem problema motor, que tem problema neurológico, não dá para ser uma por dia. E mesmo que fosse, como é que elas vão pagar? No dia a dia, né, senadora? O dia a dia, um dia a dia muito caro. E esse pouco recurso, ele traz um mínimo de dignidade para essas famílias. Sabe, não foi uma coisa assim, que essas mulheres foram lá e, por conta própria, fizeram algum procedimento que prejudicou a saúde dos filhos, mesmo que fosse. É uma negligência do Estado, principalmente com a região norte e com a região nordeste. E a gente não pode deixar isso passar assim desapercebido, que o governo está falando não para 1.500 pessoas e fala sim para pessoas que estão em situação bem melhores e num valor muito maior. Então, assim, essa conta aqui não fecha, entendeu? Essa conta é tão pequena que ela não fecha. E, assim, isso foi o quê? Uma decisão política? De quem foi? De qual ministério veio esse não? Eu queria entender. Pois é, senadora. Eles estiveram aqui nas famílias, com as crianças. Foi possível, né? Eles conversaram com vários senadores. E acho que foram momentos, acho que todo mundo se mobilizou, se emocionou, se
abalou um pouco todo mundo que estava aqui no Congresso e que viu a situação dessas famílias. Acho que mexeu com as pessoas, com os parlamentares e com todo mundo que estava aqui. Como que estão as negociações, senadora, para essa sessão do Congresso que vai analisar o veto a esse projeto? A senhora tem conversado com o presidente Davi Alcolumbre, já tem uma data para votar, colocar esse veto em votação? Como é que estão essas negociações? Sim, elas já estão caminhando, mas eu só queria fazer um parênteses, que aquelas crianças, eram praticamente 26 crianças que tiveram no Congresso, lembrar que elas vieram de Goiás, ou seja, essas crianças tiveram facilidade para entrar num carro e chegar no Congresso Nacional. Então, assim, para que ninguém ache que aquelas crianças que estão lá na Bahia, lá em Pernambuco, lá em Alagoas, no Rio Grande do Norte, que elas tenham a mínima condição de pegar um voo e ir para Brasília, só deixando claro a situação delas. E quanto às negociações, eu já estou em contato, sim, com o presidente Davi Alcolumbre, inclusive hoje ele já está recebendo um ofício, entendeu? E ainda pedindo a urgência para que esse veto vá para a pauta, para que a gente possa derrubá-lo. Sem contar a mobilização, que vem crescendo com muita ajuda, que eu estou fazendo junto à bancada feminina, junto à bancada do meu partido, junto à bancada dos senadores mais sensíveis, junto à Tabata Amaral, deputada, pedir ajuda, não só a ela, mas a outros deputados também, para que prestem atenção. Foi votado por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, assim, como assim a gente não vai derrubar esse veto? Não tem veto mais legítimo desse momento a ser derrubado que não seja esse. Senadora, agradeço muito as suas explicações, seus esclarecimentos. Vamos torcer para essa sessão ser marcada logo. Obrigada, senadora, e até a próxima. Obrigada por dar visibilidade a essa causa que as famílias estão precisando. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.